O ministro Sérgio Moro reagiu a críticas feitas pelo cineasta José Padilha em artigo no jornal A Folha de São Paulo. Vamos para os detalhes, Vini. Teve a história do Padilha, né, ter se arrependido. Agora o Moro respondeu na sua nova conta do Twitter. O Moro tá no Twitter agora, Exato. né? E quem tá no Twitter não deixa nada passar, Edgar. Vai lá, responde, coloca a sua visão. E o Moro respondeu sem citar nominalmente ali o José Padilha e nem a crítica que ele fez na Folha de São Paulo, o artigo dele intitulado Moro, o ministro anti-Falcone, Edgar, dizendo que o pacote anticrime do Moro vai fortalecer as milícias. Nesse artigo, Ed, primeiro ele enumera e descreve ali um pouco de como se atua as milícias no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, né, organizações formadas ali por policiais corruptos e violentos, que tem um controle ali dos moradores, que tem a cobrança por uma suposta segurança, por uma suposta proteção, e também ali com alguns serviços como TV a cabo, gás, transporte. Eles definem ali quais são os políticos que vão poder fazer algum tipo de propaganda eleitoral, e que também policiais ligados a milícias e até os próprios milicianos acabam sendo eleitos né, para cargos legislativos e executivos. E o Alexandre Padilha diz que mesmo Moro sabendo de tudo isso, ele finge não saber e acaba comparando a atuação das milícias com a atuação das facções criminosas dentro das cadeias, que atuam ali como um varejo do tráfico de drogas, né, Edgar? Então ele começa a dizer que ele fez uma avaliação errada do Moro lá no passado, quando ele descreveu o Moro como o samurai Ronin, quando ele acreditava que o Moro ele atuava, ele tinha na conduta dele ali uma independência política. O samurai Ronin é o que não tem um senhor, não serve a nenhum senhor. Exatamente, né? Quando o Moro ainda era juiz. Mas ele acha que o Moro passou a fingir não acreditar agora, não saber o que é a milícia, e que hoje ele trabalha para a família Bolsonaro, que tem como um dos integrantes o Flávio Bolsonaro, e aí tem todas aquelas denúncias, né, de ligação com as milícias, que lá em Rio das Pedras, das 76 sessões, ele foi o senador... Ele não foi o senador mais votado em 74, e Rio das Pedras é uma região ali que ele foi o mais votado na maioria das sessões, né? Isso. O Flávio Bolsonaro, das 76 e 74. Exatamente, e que não é por acaso, e a gente sabe que tem um papel influente ali das milícias, né, em Rio das Pedras, e que esse pacote anticrime do Moro, apesar de ser razoável ali no que se fala no combate à corrupção, segundo Padilha, é um absurdo no que se refere às milícias, facilitando a vida policial. Aí ele traz alguns números, né? No Rio, a cada 6 horas, um policial a serviço mata alguém. A versão dos próprios policiais costumam ser a única fonte de apuração para esses homicídios. Existe também alguma alteração ali nas cenas dos crimes feitas pelos próprios policiais, e apenas 2% dos casos são denunciados à justiça. E ele acha, Edgar, que com esse pacote do Moro, esse número vai se reduzir a 0, porque o pacote prevê, segundo ele, ao justificar a legítima defesa, que ao policial bastará dizer que ele estava sob medo, surpresa ou violenta emoção, ou que até mesmo para prevenir injustiça e iminente agressão. E aí no final ele lembra que o Moro, por declarações próprias até do Moro, disse se inspirar no juiz italiano, o Giovanni Falcone, que foi morto, né, aos 53 anos em uma explosão de bomba colocada ali pela máfia italiana na estrada. Matou que era uma reação, filhos, seguranças, né? Era uma reação ao maxi-processo que ele conduzia lá na Itália, que depois deu origem até à Operação Mãos Limpas, que acabou chegando nos próprios políticos. Mas o Padilha diz o seguinte: o pacote anticrime do Moro vai estimular a violência policial, o crescimento das milícias e a influência política. Ele passa de samurai Ronin a anti-Falcone. Seu pacote anticorrupção é também um pacote pró-máfia. Então foi um artigo forte aí do José Padilha, diretor, né, de filmes como Tropa de Elite, O Sequestro, do ônibus lá 174, também da série Mecanismo na Netflix, e que já tinha ali tecido elogios
a atuação do Moro como juiz. O Moro respondeu, então, pelo Twitter, Edgar, como eu disse já, sem citar o Padilha e nem o artigo, mas fazendo uma defesa do projeto de lei anticrime. Segundo ele, medidas duras contra o crime organizado, presídio de segurança máxima para lideranças, proíbe progressão de regime de pena para condenado que se mantém associado e confisco amplo do patrimônio, além de escuta ambiental, ações policiais disfarçadas e banco de perfil balístico para investigar máfias e matadores com eficiência. Nomina expressamente milícias como organizações criminosas. Ninguém fez isso antes. De uma forma estranha, apesar disso tudo, para alguns virou um projeto em favor da milícia ou da máfia. Excesso de ficção. Aí ele dá uma cutucadinha no Padilha por ele ser um diretor de cinema. E quem se posicionou também foi o Flávio Bolsonaro, porque foi citado pelo Padilha no artigo. E o Flávio Bolsonaro diz o seguinte: José Padilha, que fez Tropa de Elite 2 em homenagem ao PSOL, no afã de me atacar, chama todos os moradores de Rio das Pedras de bandidos e esquece o fato de eu ter sido o senador mais votado em 86 dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Sou contra qualquer poder paralelo, tráfico ou milícia. E tem toda a polêmica gerada, né? Porque contra o poder paralelo, tem toda a história lá do Queiroz, que deu guarida e empregou no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerj, a mulher do Marcelo Araújo, foragido, né? Miliciano foragido, né? Da Operação Os Intocáveis no Rio de Janeiro, que buscava fechar o cerco das milícias, não só a mulher desse foragido, como a mãe também, né? Ele alega que não sabia que quem contratava era o Queiroz, né? Você se lembra disso, né, Caio? Mas, afinal de contas, o político é ele, o gabinete é dele. Ele deve, no mínimo, saber quem é que está trabalhando e prestando serviços ao seu gabinete, né? Olha, longe de mim aí fazer qualquer crítica à inteligência e à obra do José Padilha, da qual eu sou admirador, mas ele erra nas premissas, né? Uma confusão absoluta entre polícia e milícia, e quando ele coloca aí o juiz Sérgio Moro, né, como um samurai ronin, portanto um guerreiro sem mestre, isso simplesmente reflete a impessoalidade que é própria do juiz natural. Eu fico muito triste de ver que ele faz esse juízo de valor, dizendo que o ministro Moro, abre aspas, trabalha para a família Bolsonaro. Esse é o mesmo discurso da velha política, né? É muito chato ver um diretor de cinema tão alinhado com o Rodrigo Maia. Bom, falando sobre a resposta do Moro, né? Ao rebater, então, as críticas do diretor Zé Padilha, brilhante diretor Zé Padilha, e ao pacote anticrime do ministro, eu achei que o Moro ele foi cirúrgico, né? De fato, excesso de ficção. Tem uma frase lapidar, né, do senador, do embaixador americano, o Daniel Patrick. Ele diz o seguinte: todos têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. E a crítica do Padilha, portanto, a opinião dele, ela está completamente desconectada da realidade dos fatos, porque, em síntese, ele está acusando o ministro Sérgio Moro de leniência e até conivência com as milícias. A gente já falou aqui, conivência vem do latim, conivere, significa literalmente fechar os olhos para alguma coisa. E se a gente fizer, assim, basta uma análise superficial da legislação até agora encaminhada pelo Ministério da Justiça ao Congresso, a gente verifica que não é o caso. Então, vamos aqui ampassando por alguns pontos, incluindo uns que o Vini trouxe. Primeira coisa, da legislação encaminhada pelo Ministério da Justiça ao Congresso. Tipifica a milícia como organização criminosa. Permite infiltração policial sob disfarce nos grupos mafiosos e instalação de escutas. Cria o banco de perfil balístico para ajudar na identificação de assassinos. Aí, novidades também. Extingue a progressão de regime para líderes de organizações criminosas e aumenta o tempo de cumprimento da pena em regime fechado para crimes hediondos, sejam eles os criminosos reincidentes ou não. Aumenta as penas de crimes cometidos com arma de fogo, característica das milícias. Promove confisco alargado do patrimônio do criminoso, incluindo bens que não tenham origem lícita comprovada, né? Então, o Padilha, que de fato deve ser um entusiasta aí de obras de ficção, ele acabou caindo na narrativa do Brasil miliciano. Só que o Brasil não é uma versão ampliada do Rio de Janeiro, ainda não, né? O pior
é que esse grande diretor, ele está sendo usado, porque o discurso dele foi cooptado pela bancada da impunidade. A bancada que é contra a Lava Jato, que é contra a execução provisória das penas, portanto, a prisão após julgamento de segunda instância, e até mesmo contra a obra dele, o mecanismo, que já foi pedido retratação nesse sentido. Mas, de novo, todos têm direito à sua própria opinião. O que fica aqui é um contraste muito evidente. Enquanto o Padilha estava brincando de combater o crime nas telas de Hollywood com a sua versão do Robocop, o Sérgio Moro estava aqui no Brasil, enfrentando a cleptocracia e os bandidos mais poderosos do país, arriscando a própria vida. Então, assim, eu confio no discernimento aí do ouvinte para atribuir o devido prestígio a cada uma dessas grandes personalidades. De um lado você tem o cineasta que cria heróis de mentira e do outro você tem o herói de verdade. O Caio, eu acho que tem uma discussão boa e tem alguns pontos para a gente colocar. Eu me permito discordar quando você coloca nessas palavras a posição do Padilha, porque ele é muito claro no que ele fala. Ele faz um elogio, ele fala que o pacote anticrime é benéfico, ele faz elogios com relação à questão da corrupção. Agora, quando você entra no âmbito do crime, sabendo como o crime organizado no Brasil é fortalecido, em todo o Brasil, de norte a sul, aqui no estado de São Paulo, com o PCC, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, os Amigos do Norte, quer dizer, o domínio dos presídios todos. Eu acho que em sã consciência nenhum cidadão pode achar que a polícia deve trabalhar de mãos atadas. Ela tem que ter a condição de trabalhar e responder a uma ação criminosa à altura, com a veemência necessária, em cada caso especificamente. E aí vai muito da liderança e da inteligência da polícia em se antecipar aos crimes para evitar ao máximo o derramamento de sangue. Vamos lá, vamos falar assim, né? O mundo ideal. Agora, em se sabendo, é claro, concordo com você, o Rio de Janeiro, o Brasil não é um reflexo, um espelho do que é o Rio de Janeiro, onde a força da milícia talvez atue como em nenhum outro território brasileiro. Agora, tem-se ali um laboratório que pode perigosamente ser expandido para outros territórios brasileiros e onde já acontecem. Quer dizer, por exemplo, no tocante à questão da subjetividade, né, desse ponto da lei anticrime que fala agir, como o Vini trouxe para a gente, sobre forte emoção, traz aí um salvo-conduto para qualquer situação onde haja a morte de alguém. Concordo. Criminoso ou não, quer dizer, qualquer situação onde há a morte de uma pessoa, ela vai poder ser utilizada nesse argumento de que, olha, ele estava sob forte emoção. Como é que você vai aferir essa situação para quem está no campo de batalha? Uma coisa é a teoria, estipular uma lei, idealizá-la. Olha que bonito isso, olha, estamos totalmente cobertos e seguros na garantia dos nossos direitos, né? Mas e na prática? Como isso funciona? Porque eu não entendi essa expressão, porque o que está no texto legal, e aqui de novo vamos nos ater aos fatos, o que efetivamente foi encaminhado para o Congresso, é o seguinte, olha, considera-se legítima defesa caso em que o cidadão, agente policial ou de segurança pública, abre aspas, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem, e quando o agente, abre aspas, previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. E aí, qual que é o problema disso? Isso é a definição de legítima defesa. A tese do Padilha ela é furada na premissa, porque o que ele está falando? Que quando você dá segurança jurídica e assegura a legítima defesa às forças policiais em combate direto com as forças criminosas, você indiretamente favorece a atuação miliciana. Por isso que, assim, se a sua premissa é confundir polícia com milícia, que é uma visão carioca, vamos dizer assim, do estado das coisas, aí realmente você já tem todo o julgamento prejudicado. Vive também, né, nesse caso. Ele tá muito... Vive nos Estados Unidos, né, ou não? Mas ele é carioca, a produtora dele fica no Rio de Janeiro, então ele tá com constância no Rio de Janeiro. Tem uma questão do cotidiano do Padilha. Eu queria colocar uma outra questão aqui, mais do que discutir o pacote anticrime, é que não é pelo fato do Moro ser um super-ministro, ou ser o homem de confiança do Bolsonaro, que ele está livre de crítica. A gente, inclusive, já se deparou com várias inconsistências no discurso do Moro. Seja quando ele comparou Caixa 2 à corrupção, ou seja mesmo no caso da falta de empatia com as pessoas que levaram 80 tiros por parte do Exército. A gente também não pode tratar o Moro como um herói
de maneira cega e impunível. Ninguém tá fazendo isso aqui. Não tô falando pra você diretamente, Caio. A gente tem que saber que o Moro também tem suas inconsistências e ele tem que ser confrontado com essas inconsistências. E, aliás, o único apelo que eu acho que tem que ser feito a partir dessa questão a gente tem que discutir milícia, sim, porque esse governo tem tentado colocar de lado essa questão e a gente sabe que tem. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. A gente não tem discutido milícia seriamente e é do mesmo jeito que a gente não se aprofundou na questão do Queiroz. Alguém tá sabendo no que deu o Queiroz hoje? Vai virar uma nova pizza? Olha, a gente tem que fazer aí para o nosso intervalo, mas só lembrando, o Viga, nosso repórter do Rio de Janeiro, cansado de falar sobre isso, ele vivencia isso diariamente. E os prédios desabaram. E é totalmente sabido, né, da atuação da milícia, como o Vini trouxe pra gente, nos âmbitos municipal, estadual e federal, com a eleição de quadros políticos, de agentes políticos que estão lá no Congresso, defendendo interesses da milícia, no âmbito estadual também. A Operação Intocáveis, procurem saber mais a respeito, tem uma matéria interessante da questão da formação das milícias na revista Piauí, número 150, que destrincha desde lá do começo, uma coisa que parecia inofensiva, uma ajuda da própria sociedade se autoajudando na questão da segurança, o que não virou isso aí. A Operação Intocáveis no Rio de Janeiro, por que ela não é bem sucedida? Porque ela tem informantes de dentro da polícia que avisam os investigados quando vão ter as batidas. No caso, por exemplo, do Araújo, do que está foragido, dos outros policiais foragidos que pertencem a milícias. Quer dizer, é um poder paralelo mesmo que, obviamente, tem que ser combatido. Olha, Edgar, eu concordo, mas eu acho um absurdo falar que o ministro Sérgio Moro é conivente e leniente com milícia. Isso é ultrajante. Que está na afirmação do Padilha. Você tá depende-se do texto dele, né?